recentes pedidos de recuperação judicial de empresas brasileiras acenderam um alerta sobre as dificuldades com a concorrência internacional. A falta de tributação sobre plataformas estrangeiras foi citada em mais de um plano de reestruturação de empresas aqui no nosso país. E para falar sobre esse cenário, eu chamo agora Edmundo Lima, diretor executivo da Associação Brasileira do Varejo Têxtil. Bem-vindo, Edmundo. Obrigada por conversar com a gente por aqui. Uma boa tarde para você. Olá, Muriel. Boa tarde. Uma satisfação de estar aqui com você e os seus ouvintes e a audiência. Obrigada, a gente que agradece pela presença e eu queria entender um pouco sobre esse cenário, como é que vocês estão avaliando, porque vocês têm uma estimativa importante que seria 800 mil empregos em risco. Queria entender um pouco mais sobre esse cenário desses empregos em risco, se é a principal questão a concorrência das plataformas internacionais ou fatores como juros, consumo, produtividade, inflação também acabam pesando na avaliação de vocês. Muriel, o ambiente, o cenário econômico, ele está bastante complexo, mas evidentemente que essa discrepância hoje tributária existente entre o varejo nacional e as plataformas internacionais de e-commerce é mais um agravante importante na competitividade das empresas do Brasil. Obviamente, o consumidor ele tem total liberdade para eleger um produto, conforme o seu orçamento, mas não é justo que a gente tenha no Brasil um cenário onde a plataforma internacional, as empresas que produzem lá fora, que geram emprego lá fora, tenham benefícios fiscais em detrimento das empresas que geram emprego aqui, que investem aqui, geram renda e oportunidades aqui. Então, na realidade, quando a gente está falando dessa concorrência desleal, o maior risco é em relação à geração de empregos, investimento, renda e riqueza no país. Então, neste cenário, há uma estimativa entre os diversos setores afetados, que não é só o têxtil, a gente pode aqui elencar uma série de setores também afetados por essa concorrência desleal, em que mostram que cerca de 800 mil pessoas estão arriscando perder o emprego se essa igualdade não for estabelecida. Isso, 800 mil empregos diretos. Isso afeta aproximadamente 3,2 milhões de pessoas que correm o risco de terem a sua renda, o seu emprego aí, de alguma maneira, eliminado em função dessa concorrência desleal. Isso é extremamente importante, porque num país em que a gente precisa cada vez mais gerar emprego, renda, essa concorrência desleal é um fator importante. A gente vem vendo cada vez mais os impactos negativos que essa medida tem causado aqui na economia brasileira. Também, Edmundo, é que empresas brasileiras estão levando agora suas operações industriais para o Paraguai e atrás justamente de um cenário maior, olhando para a redução de custos. Olhando o exemplo da Lupo, por exemplo, que diz ter reduzido custos em 15%, com expectativa de chegar a 30%. Qual é o motivo principal? É redução de custos? Faz sentido esse movimento na avaliação de vocês, de sair do Brasil e migrar para o Paraguai, então, em busca de uma redução de custos? Tem outro cenário envolvendo, por exemplo, mão de obra? Tem algum outro ponto que na avaliação de vocês também vale a pena fazer esse movimento? Muriel, é óbvio que o cenário ele está bastante complexo, como a gente já falou no início, e as empresas buscam ativamente formas de se manterem competitivas, de continuarem existindo no mercado. Diante de uma carga tributária hoje que ronda 90% do custo de produto, e as plataformas internacionais arcam com 20% só de ICMS, é natural que essas empresas busquem alternativas para se manterem competitivas frente a esse volume de produtos importados que tem chegado através das plataformas. Uma das alternativas é essa migração para o Paraguai. Isso é preocupante, porque a gente vê cada vez mais empresas indo ao Paraguai, gerando emprego lá, gerando riqueza lá, em detrimento dos empregos e da geração de riqueza e renda aqui no Brasil. Hoje você tem, dentro do segmento de moda, do qual eu represento, são mais de 200 empresas que já migraram para o Paraguai em busca de uma competitividade menor. Lá você tem uma carga tributária incidente nessa produção e comercialização ao redor de 10%, contra os 90% de carga tributária ao longo dessa cadeia de valor aqui no Brasil em relação ao custo do produto. Então, não há como você competir com uma plataforma internacional quando nós estamos dizendo que uma empresa no Brasil que investe aqui, que gera emprego aqui, que arca com uma carga tributária de 90% sobre o custo do produto, enquanto o produto oferecido pela plataforma internacional, ela arca somente com 20% de imposto relativo ao ICMS.
essa discrepância é que não faz sentido, não é razoável a gente pensar no desenvolvimento de um país, no desenvolvimento da indústria brasileira, do comércio brasileiro, da geração de renda com tal disparidade. A gente está na contramão do mundo, né? O mundo inteiro já acordou para essa realidade e vem tomando medidas nesse sentido. Estados Unidos, União Europeia, cada vez mais reduzem a vantagem desses produtos importados, protegendo as suas empresas locais. E o Brasil faz o contrário, favorece a venda dos produtos que vêm de fora e estimula que as empresas, então, migrem do Brasil para o Paraguai ou até o pior dos cenários, é o fechamento das empresas e recuperação judicial das empresas, como a gente vem vendo ultimamente, cada vez mais um número importante de empresas também importantes aqui no Brasil, que vem tomando essa decisão, né, efetivamente estão sendo empurradas para essa decisão da recuperação judicial e que tem impactado em milhares de empregos perdidos aqui. A reforma tributária, na avaliação de vocês, pode auxiliar nesse processo ou não chega a tocar nesse cenário para você? Olha, a reforma tributária, Muriel, ela é importante porque a partir de janeiro as plataformas também vão começar a pagar o PIS, COFINS e o IPI, o que é o considerado CBS, né? Isso vai incidir para todo o mercado, tanto para as empresas brasileiras como para as plataformas internacionais. Mas isso não elimina a assimetria tributária existente hoje, porque para uma empresa no Brasil hoje importar um produto estrangeiro de forma legal, cumprindo com todas as normativas e regulamentações existentes, você tem um imposto de importação no segmento de vestuário, calçados, de 35%. Hoje, com a medida provisória que o presidente instituiu aí em relação às plataformas, esse imposto de importação ele foi zerado. Então, assim, não há como você competir contra um modelo de negócio que tem zero de imposto de importação contra outro que tem 35% de imposto de importação. E a reforma tributária não trata o imposto de importação. Então, ela não soluciona. A nossa expectativa é ela minimiza, a partir de janeiro, essa incidência com mais uma cobrança de tributos, assim como vai incidir no mercado, nas empresas aqui no mercado brasileiro, mas ela não elimina essa distorção. É importante que a gente busque aprofundar os impactos disso e conhecer isso para uma tomada de decisão que realmente privilegie o desenvolvimento do país com esse equilíbrio tributário e regulatório em relação às operações conduzidas pelas plataformas internacionais na comercialização de produtos aqui no Brasil. Edmundo, eu gostaria também de saber a avaliação de vocês com relação a esse movimento da taxa das blusinhas. O governo federal tem feito um movimento agora muito próximo com o Congresso para conseguir avançar nas discussões, porque o governo quer, na verdade, avaliar e que a MP avance lá no Congresso para zerar a tributação ali da taxa das blusinhas para compra de até $50. Queria saber a avaliação de vocês com relação a isso e o quanto pode prejudicar também o setor. Olha, realmente assim, a medida provisória ela é extremamente danosa para a economia brasileira, para vários setores, como eu já falei, mas também especialmente para o setor têxtil e o setor calçadista aqui no Brasil, né? Novamente, é legítimo que o consumidor procure preço, especialmente num período de orçamento tão apertado como a gente está vivendo. Mas existe uma grande diferença, né, entre ganhar competitividade por eficiência, como acontece muitas vezes aqui com as empresas brasileiras, e ganhar competitividade porque existe uma vantagem tributária como é dada às plataformas internacionais, né? Então, isso faz com que os impactos negativos em termos de perda de empregos, de perda de investimentos, de geração de renda e riqueza no Brasil sejam extremamente relevantes, como já foi mencionado anteriormente. Então, a medida provisória, ela não deveria evoluir. No nosso entendimento, né, é uma medida que não é lógica do ponto de vista de economia aqui, de trazer ativos para o Brasil, no sentido de investimento, geração de emprego e renda. Ela vai na contramão do que o mundo vem fazendo, buscando se proteger dessas plataformas internacionais que ingressam nos países exatamente usando subterfúgios para não pagar imposto. E a percepção do consumidor também, ela é negativa em relação a esse benefício das plataformas internacionais. Nós fizemos uma pesquisa nesse ano com o Instituto Locomotiva que demonstrou que 84% dos brasileiros consideram injusto que produtos vendidos no Brasil paguem mais impostos do que aqueles adquiridos através das plataformas internacionais que venham do exterior. E vou além.
89% defendem que sites estrangeiros paguem impostos iguais ou superiores aos cobrados das empresas brasileiras, dado que as empresas brasileiras investem aqui, geram empregos aqui, renda e riqueza no país. Muito bem, nós conversamos com Edmundo Lima, diretor executivo da Associação Brasileira do Varejo Têxtil. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente no CNN Money. Um bom fim de semana para você. Foi um prazer, Mariel, e um ótimo fim de semana para você também. Muito obrigada.